Eu achei que seria fácil criar o meu plano para conseguir um cliente para ganhar em euro ou dólar, e não foi tão fácil como eu imaginei. Na verdade, foi bem confuso para mim, porque para fazer isso você precisa de duas coisas: coragem e foco. Eu acho que as duas coisas. Coragem eu tenho. Eu acho que isso eu diria que eu tenho bastante, mas o foco, eu acho que o foco é o principal. E quando eu estava desenhando o meu plano, foi justamente o que me pegou, porque eu posso tentar tudo, posso tentar um pouco, posso colocar. E eu gosto sempre de quando eu vou começar alguma coisa, botar o pé na água e depois ir. E eu acho que isso, nesse caso, quando você faz uma coisa desse tipo, e quando você faz um desafio igual eu fiz, para quem não sabe, no primeiro vídeo eu fiz um desafio onde eu falava que ia conseguir um cliente em 13 dias. Para quem faz um desafio, o foco é o principal, porque você tem um tempo limitante. Então, você não consegue, eu vou ali botar o pé na água aqui, 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 e eu vou tentar. Pelo menos não no tempo que você colocou. E isso me quebrou um pouco, porque eu já tinha falado e queria honrar com a minha palavra do primeiro vídeo. Então, isso me quebrou bastante, mas eu primeiro eu tenho que corrigir, vendo isso, que meu foco estava faltando, vendo isso, eu tive que corrigir primeiro coisas que eu falei no primeiro vídeo e que eu estipulei para mim no meu desafio. Então, para montar meu plano, eu tive que primeiro ver o que estava fazendo de errado já, porque quando eu estava montando meu plano, eu já estava errado. Basicamente, eu falei que algumas ferramentas que eu teria, que era meu celular, meu notebook e tal, essas ferramentas continuaram e talvez eu tenha que adicionar alguma. Por exemplo, alguma fonte de conhecimento a mais, um curso, alguma coisa a mais, um livro, alguma coisa. Isso pode ter um custo adicional, talvez. Então, ferramentas a mais, rotina. Eu falei para mim mesmo que eu ia seguir a minha rotina que eu escrevi, mas na verdade isso me gerou bastante ansiedade por conta da minha situação atual. E aí que entra a adaptação de rotina para quando você está fazendo um desafio. Que no meu caso eu estou voltando para a Europa daqui a um tempo, então eu tinha que dar tempo para minha família também. E a minha rotina estava trabalho, trabalho, trabalho. Ou tentativa de conseguir esse objetivo, no caso, né? Trabalho para conseguir isso. E, e dentro disso tinha várias coisas que não estavam se encaixando. Então o que eu fiz foi ir adaptando. Hoje eu vou compensar esse tempo que eu quero passar com a minha família. Não adianta também querer 2 horas da tarde ficar com a minha família, parar um tempo aleatório, porque eles também têm a vida deles. Então eu tenho a minha maneira de. Eu administrei a minha maneira de. Aí o que eu fiz? Eu editei. Aí o que eu fiz? Eu administrei minha rotina, mudei minha rotina para adaptar com essa necessidade que eu tinha de ficar com um pouquinho mais com a minha família. Então eu vou acordar mais cedo, vou fazer as coisas mais cedo, para no final do dia pelo menos ter o tempo ali com a minha família, porque no meu caso eu quero ter esse tempo, eu tenho pouco tempo aqui ainda. Então esse é no meu caso, né? Aí você vê o que isso gerou bastante ansiedade em mim por conta da minha rotina em relação a esse desafio. Então, sem essas fundações, essas bases, acho difícil eu conseguir alguma coisa. Se tá ansioso com uma outra coisa, não tem como você ir atrás de uma coisa, que você fica pensando nisso. Então eu dei um tempo, estipulei um tempo para fazer isso com a minha família. E eu acho até legal isso que se aproveita muito mais. Mas isso é outra coisa. Não tem a ver com você que talvez estaria fazendo um desafio. E aí eu também falei no primeiro vídeo de um time, que você monta um time de pessoas, ou, na sua cabeça, né? Você escolhe pessoas que você vai escutar para não escutar todo mundo. Eu falei isso, mas eu fiz totalmente ao contrário. E tá errado, não é o correto. Mas eu me confundi também nas pessoas que eu falei que ia escutar. De repente eu lembrei, quando eu estava no processo de criar meu plano, eu lembrei de dois outros criadores de conteúdo brasileiros que deram uma proposta de agência muito interessante, que era mais disruptiva. E aí eu, pô, gostei, achei interessante e meio que viajei nisso. Mas eu tenho que ter um caso sério aqui. Eu posso chegar nesse momento, eu posso chegar no momento que eu vou ter esse tipo de agência, ou fazer isso. Mas eu tenho que ser pé no chão e fazer o que me move, fazer o mínimo possível, o que tira você da estaca zero. No caso, minha estaca zero é ter um cliente que eu realmente fui do zero a pegar ele, prospecção, tudo, indo atrás dele e pegar ele. Porque no meu caso eu posso até ter clientes lá, mas indicação, então foi outras formas de pegar. Eu não fui do zero até pegar ele totalmente eu, processo. É justamente esse o meu desafio. Passar por esse processo e fechar ele e mostrar aqui pra vocês.
para quem não viu o primeiro vídeo, tá? Então, basicamente, o que aconteceu foi, eu montando esse plano me gerou bastante ansiedade por conta desses problemas. Tanto o problema da rotina, como da dúvida. Vou falar para vocês agora como é que tá o plano, como é que eu coloquei no plano, quais são as minhas possibilidades. E a solução para esses problemas que eu tive foi justamente ir mais rápido para resolver eles. Então, a partir da ansiedade, eu resolvi ali, marquei um tempo com a família, a rotina também, acordar um pouquinho mais cedo que eu já estava acordando. E também teve outros problemas também, ó. Talvez eu acho que com excesso de rede social, por conta dessas novas tendências que eu fui ver pessoas que faziam isso também, fui atrás, e aí acaba, a gente fica um pouquinho mais na rede social, e eu acho que isso pegou bastante. Aí o que eu fiz? Já bloqueei minhas redes sociais, pelo menos durante o dia, para não ter esse problema de distração, de ficar pensando nisso. E depois a dúvida, né? A dúvida de que eu vou fazer. Eu preciso pelo menos criar um MVP, né? Tem um outro cara que eu sigo que fala MVI, que é mínimo produto viável. Na verdade, é para você tentar uma coisa que seja pequena, com um custo menor, ou mais fácil de fazer, e aí você entrega para o mercado e depois você vê o feedback, o que você acha, como é que seria isso em larga escala ou em mais vezes. Isso seria, no meu caso, como agência, tentar uma tentativa de call com alguém, e se der certo, pô, gostei disso, gostei daquilo, tenta fazer aquilo de novo e ir. Mas eu vou mostrar para vocês aqui no iPad várias maneiras que eu vi aqui que eu poderia fazer. Não liguem para minha letra, tá? Mas eu vou mostrar para vocês. Estou sem a caneta de apresentação, mas eu acho que com uma canetinha aqui eu consigo mostrar para vocês o plano. Basicamente, eu vou indo traduzindo, tá? Porque minha letra tá bem ruim, mas eu normalmente gosto de dividir entre dois aqui. Coloquei serviços e canais. Que eu acho que esse basicamente é qualquer coisa que você vai fazer, não interessa, né? Que você vai fazer, se você vai vender algum produto, algum serviço. No meu caso é serviço. Mas aqui tá o serviço que eu consigo fazer. Aí eu notei se eu sou tipo sênior, médio ou júnior. Júnior, pra quem não sabe, sou mais amador, médio, sou profissional no caso. E os canais é onde eu vou vender. Então eu anotei aqui e eu fui anotando todas. Eu sou basicamente júnior em site, eu sei fazer alguns sites básicos, landing page básica via, via Wix. Eu poderia aprender outras plataformas, mas eu acho que não tem a necessidade, no caso. Poderia aprender. Então, o que que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que analisar o tempo que eu vou passar para aprender aquilo e também como eu vou vender aquilo. Eu tenho que achar uma boa coisa para no final conseguir vender nesse momento que eu preciso, nesse tempo escasso que eu tenho. E se não der certo, provavelmente eu vou estar muito mais próximo dessa venda, com certeza no final do desafio. Isso já vai, ou eu vou estar muito mais próximo de vender essa habilidade, vou ter feito já tentativas disso, então vai ser bem legal para mim. Então, basicamente, Júnior, eu sou Júnior Insight, como eu falei. Sou Júnior Insight, faço 7 weeks. Sou médio em edição de vídeo. Eu diria que depende da edição, mas eu sou médio, então curto, longo, criação de conteúdo e a reutilização de conteúdo também, que é um outro tipo de modelo, que é onde você pega vídeos grandes do YouTube e transforma em vídeos pequenos. Então, basicamente é isso. Tem outros serviços que são bem legais, que eu até conheço, mas não, eu digo como prestador, tá? Eu posso até saber aquela coisa, mas não prestando aquilo como eu posso dizer, eu não tenho a confirmação de que prestando aquilo eu tenho essa habilidade. Então eu coloquei aqui também, porque nunca prestei, já estudei um pouco sobre, mas nunca prestei, então site e edição eu já prestei, então eu posso falar que essas são minhas categorias, tá? E aqui, entre alguns que eu não sei se eles são tão interessantes, porque eu nunca fiz, mas da maneira que eu escuto, parece que é uma coisa super lucrativa. Então, tem essa coisa, né, de tudo que você não viu de dentro, para você é muito top, nossa, deve dar rios de dinheiro, mas é porque talvez eu nunca estive lá, não sei o tanto de trabalho que dá. Mas entra IA, tá? Então, várias coisas, tem automação, várias coisas que dá para fazer com IA, tráfego pago, que também hoje em dia tráfego pago sozinho não faz muita coisa, então entra várias coisas, entra landing page também, entra ajudar o cliente criativo. Eu sei que é bem trabalhoso isso, então
Nunca fui para fazer o serviço, mas já estudei um pouco e é bem trabalhoso. Landing page sozinha. Então, pegar algum nicho, alguma coisa, criador de conteúdo, quem vende curso, talvez achar um mercado e tal. E basicamente tem todas essas aqui. E, e é complicado porque cada um desses serviços, quando você vai para canais, você vai para o país também, cada país também tem seu canal. Então é isso que é complicado, tanto em euro como em dólar. Aí eu tenho a preferência de não fazer o meeting, né, com o cliente. Eu falo, eu me viro, tanto em francês como em inglês. Me viro assim, consigo falar, então já trabalhei na França e tal, mas eu ainda sinto nervoso em relação a isso. Se eu puder evitar, é melhor. Mas como eu disse, coragem eu tenho. O problema é meio o foco. Então, se for necessário, eu vou ir e vou fazer. Só que eu tenho que ter o foco aqui justamente por conta disso, que é o vídeo do plano. Aí vamos lá, dos canais que tem, né? Os canais possíveis que eu vejo que pode dar certo hoje em dia. É DMs, né, do Instagram e do Facebook. E-mail e Upwork, né, que fala. Tem outros canais aqui também, eu não anotei, mas tem outros canais aqui, que seria redes sociais, né? Mas eu acho que esse aí, o longo prazo, no meu caso agora que tá fazendo esse desafio, não funcionaria, com certeza. Acabou a bateria aqui, mas redes sociais. Então vai fazer post, nossa, que letra, hein? Redes sociais. E também o tráfego pago também, né? Fazer uma página ali, vamos colocar um videozinho e rodar tráfego para esse lugar. E eu não tenho conhecimento sobre isso, mas é uma outra opção. E os canais, eles entram também, acredito, com os países. Com os países, eles entram bastante também. Então, por exemplo, você querer fazer um tráfego pago para a França, com certeza vai ser mais difícil do que fazer um tráfego pago para os Estados Unidos. Então, eu coloquei aqui os planos possíveis que eu poderia fazer. Eu coloquei a minha metodologia, a metodologia do cara. Eu vou explicar o que seria isso. A minha metodologia é a parte de duas coisas. Eu vou até parar com o iPad que eu posso fazer aqui, mas a minha metodologia seria dois caminhos que eu vi para fazer esse objetivo que eu tenho. Um seria Upwork. Então, ir direto para Upwork é um canal que dá certo para muita gente, mas eu sei que é um pouco mais cansativo, tem que ir lá e criar seu portfólio personalizado, mandar bastante proposta para várias pessoas ali. Sequencial, não desistir quando não tiver resposta, tal, é bem comum. E talvez até fazer um investimento ali no Upwork Premium e tal. Para quem não sabe, o Upwork é uma plataforma de freelancer e você vai lá e fica mandando como se fosse um marketplace do Facebook, só que só de gente que presta serviço. Como aqui no Brasil tem Nine Freela, outros aí, o Orkana, que são plataformas da América Latina. Tem também lá para os estrangeiros esse Upwork, tem Fiverr, tem freelancer.com, tem vários. E aí nessas plataformas, principalmente freelancer.com e Upwork, mandando projetos e tentar pegar é, em dólar. Mas como eu não tenho tanto portfólio, não tenho nota, você precisa principalmente de nota, igual no Mercado Livre, tem uma notinha lá e tal. Então, como eu não tenho isso, vai demorar um pouco mais. Mas pode rolar nesse tempo. Não vou mentir que pode acontecer. E eu vou ter que descer meu preço, vou ter que ser quase. Provavelmente fazer de serviço de graça e depois ir. Não me incomodo com isso, não tem nenhum problema. É mais o cansativo de ter que fazer talvez um portfólio personalizado, fazer o trabalho de graça e depois fazer. Eu vejo isso como caminho, não vejo nenhum problema. Como eu falei, coragem eu vou colocar nisso, mas tem que ter paciência. Então, eu com certeza ficaria um pouco mais estressado, mas não tem nenhum problema quanto a isso. A segunda seria chamar as pessoas na França, que é um lugar que eu já estava. Só que acontece, daqui do Brasil eu acho muito mais complicado. Não colocando empecilho em todos eles, mas eu estou colocando já os contras. Tem os prós também em cada um deles, mas já falando dos contras. Aqui na França, eles têm um marketing muito mais antiquado. Então, tem muito desse por telefone também, e aqui é muito mais complexo agora para mim conseguir um número de telefone, ligar para a França e tal. Talvez na França funcionaria mais e-mail ou mensagem em Facebook e Instagram. Então, essas seriam as opções. E aí eu vejo essas duas opções. Provavelmente no Upwork eu faria edição de vídeo. Tem bastante demanda de edição de vídeo curto, bastante vídeo para o TikTok, e essa reestruturação de vídeo, que é você pegar um vídeo no YouTube e fazer vários cortes,
E principalmente esses vídeos serão legais se eles tivessem uma metodologia por trás, assim, que ele funcionasse, realmente viralizasse e tal. Então essas duas coisas eu posso fazer para o Upwork e para plataformas de freelancer. E aí, a segunda, que é da França, seria mais, acredito que é bem complicado. O melhor, eu acredito, o melhor serviço seria sites para empresas que não têm sites ainda. Só que para contactar a pessoa que não tem site ainda, provavelmente é só por telefone. Então, esse eu acho que é mais complexo. Mas talvez uma reestruturação de sites que já existem, que estão antigos. Isso é uma boa. Uma ótima, inclusive. Poder ir lá no Google, ir atrás deles. E essa é outra forma. Esse era o plano que eu tinha anotado. Tava tirando aqui da minha cabeça, mas eu tinha anotado isso. E essa é uma. A segunda seria eu ir atrás de lugares talvez para rede social. Eu já tenho uma cliente lá na França que eu faço a rede social, e aí seria mais uma pessoa. É uma coisa que no começo é bem trabalhosa, e depois vai ficando cada vez menos trabalhoso, mais você consegue utilizar da inteligência artificial para te ajudar nesse processo. E eu já fiz isso, então é uma coisa que eu teria bastante intimidade. Confesso que me fico um pouco nervoso com imaginar, porque provavelmente eu vou ter que fazer uma call com a pessoa, falar com a pessoa. Eu já fico nervoso em relação a isso. Da última vez que a gente fez, eu tinha minha namorada que falava um francês fluente, então deu uma ajudada. Mas como eu fiz quando eu consegui meu emprego, foi tudo sozinho, então acho que eu me viraria também nesse. E o segundo, a opção, a metodologia do cara, é que quando eu estava fazendo essa pesquisa para o meu próprio plano, eu fiz a besteira, ou talvez seja uma boa coisa, de sair, parar de escutar as pessoas que eu falei que eu escutaria, e acabei no Instagram, né, vendo um cara que fazia justamente esse tipo de coisa, que ele ajudava pessoas a venderem no exterior, em dólar, bem específico, serviços mais voltados para tráfego pago, ads, e outros tipos assim relacionados Google My Business, esse tipo de coisa, para os Estados Unidos. Então ele é bem nichado e ele tinha um desafio lá de realmente você conseguir o seu cliente em 15 dias. E eu tinha acabado de fazer um vídeo que era em 13 dias. Aí eu vi aquilo, era bem barato, eu pensei que era mais ou menos, era meio que um e-book em vídeo, eu imaginei que fosse uma coisa assim. Eu gostaria de dar uma olhada, paguei ali um dinheirinho para ver isso. E agora eu tava assistindo, inclusive, e aí eu fiquei entre essas três coisas. E agora o tempo tá bem curto, então tem que escolher, não tem jeito. E aí colocando na balança aqui, eu, eu realmente não sei, porque o cara, eu não acabei ainda, mas provavelmente é uma metodologia não tá completa. Então o cara me deu uma parte, me mostrou um modelo, mostrou tudo, vai me dar algumas ferramentas, provavelmente pelo preço que eu paguei era muito barato. E aí depois, para você ter mais daquilo, para você ter mais informação, mais coisas, ele provavelmente ele cobra um preço a mais, que é o produto dele inteiro, como se fosse uma esteira de produtos. Ele te dá um produtinho, depois tem um produto médio e depois o grande. Então acho que eu peguei o produtinho, vi como funciona, que o cara realmente tem conhecimento e tal, realmente estudei aqui sobre ele um pouquinho, mas é complicado. Guru, a gente nunca sabe, né? Então, vou ter que decidir agora, não tem jeito. O tempo tá ficando mais curto. E cada um tem seu pró e contra. O contra do cara é que realmente posso passar um tempo estudando uma coisa e pode não. Pode ser, porque tem essa coisa, né? O guru sempre vai colocar a culpa em você, vai falar, cara, você não estudou o suficiente, você não fez o suficiente, mas às vezes o método do cara é ruim mesmo e não tem o que fazer. Então eu meio que, normalmente você paga pra ver, mas do jeito que ele falava parecia meio, tipo, eu já estudei bastante desse modelo, sou um cara bem perfeccionista, então eu estudo bastante das coisas, então eu estudei bastante do modelo do jeito que ele falou, usou bastante dados, muitos dados que muitas pessoas não usam, que quem usa é mais o pessoal da gringa, e me passa um pouco de confiança, então tem esse pro do cara, contra do meu é que eu não tenho metodologia, então seria da base ali, eu teria que ver, mas o que eu vou fazer, pensando aqui rápido ou não tinha decidido isso antes, mas eu vou assistir o curso. Pelo menos acabar que eu prometi. Parece ser o caminho mais fácil por enquanto, mas eu acho que é o caminho mais, usando a razão é o melhor. Porque dentro desse curso ele também ajuda umas metodologias
as fundações principais. Então, por exemplo, método de pagamento, contrato, coisas que eu não pensei ainda, que eu provavelmente teria que fazer, e aí já ajuda isso logo no começo, que é como que o cliente vai pagar. Vamos supor que eu fechei, e aí, como ele vai pagar? Então já vê isso. Os métodos que ele usa de prospecção, eu posso dar uma olhada também. Eu achei interessante que ele focaliza no começo em brasileiros que moram nos Estados Unidos. Se eu não me engano, hoje a população dos brasileiros nos Estados Unidos chega a quase 1 milhão de pessoas. Então é um país inteiro lá. E se você for parar para pensar, o ticket médio quando você vende um produto lá para eles é alto, então é uma agência ali, sei lá, com 5, 10, 20. Aqui uma agência de 20 não vai dar metade, um terço do que vai dar lá, então é, é uma, é uma estratégia interessante de pegar brasileiros lá. E os brasileiros, muitos saíram estão nos Estados Unidos, mas não falam inglês fluente. E tem medo de contactar agências que são nativas, porque eles não falam direito. Então você sente a intimidade de falar com um brasileiro. Então acho bem interessante isso, e você entra com uma abordagem de eu sou especialista no mercado americano, ou realmente você estudou um pouquinho mais sobre aquilo, você não foi para o marketing brasileiro, você foi para o marketing americano. Então é bem interessante. Eu fiz bastante isso, estudei bastante do marketing na França quando eu comecei a criar conteúdo para uma cliente lá, e é realmente diferente, a cultura muda muito a abordagem que você faz com o cliente, com qualquer coisa, seja qualquer tipo de serviço que você vai fazer. Muda bastante. Então, o que eu vou fazer é isso. Então, a próxima etapa, o vídeo já ficou bem longo, mas vai ser estudar um pouco disso, estudar um pouco desse começo, como é que ele faz, estudar as metodologias de prospecção dele. Tem uma coisa bem legal que eu gostei, que ele faz uma espécie de agendamento automático com os clientes, tem o calendário dele e tal. Ele tem o método, e eu vou dar uma olhadinha nesse método, eu acho que vai me ajudar bastante. Independente do caminho que eu for, é óbvio que o caminho dele me chama mais atenção por ser um curso e tal. Eles trabalham com psicologia, de fazer você querer o curso e tal. Vou dar uma olhada aqui, vou mandar para vocês também o cara que eu confiei para estudar sobre isso. Vou deixar aqui o link aqui embaixo para quem quiser dar uma olhada também e tiver numa jornada parecida. É isso.